Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho o prazer de receber dois escritores tubaronenses que me enchem de orgulho. Um deles já esteve aqui algumas vezes lançando seus livros que transitam por diferentes gêneros literários. E hoje ele está aqui para falar da pré-venda da terceira edição do primeiro livro da série As Crônicas de Luz e Trevas. E a outra escritora tem apenas 18 anos de idade, mas já está lançando o seu segundo livro, Procurando as Estrelas. O primeiro é um romance delicioso chamado Viva por Mim, que eu tive o prazer de ler e confesso que fiquei surpreendida com o enredo imaginativo da história. Estou falando dos escritores Leonardo Bonomini e Ellen Borges. Ellen, meu amor, seja muito bem-vinda. Léo, já é de casa, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande receber vocês. Dois escritores aqui da nossa terra, de Tubarão, e que levam já a escrita, né, como uma profissão, como um meio de... Vamos dizer assim, levam a sério. Acho que não é ainda um meio de sobrevivência, porque não tem como, vocês estão, né, começando, mas assim, levam a sério, né? Levam a sério. E como eu falei anteriormente, bom, o Léo, já li vários livros do Léo, quero ler agora o primeiro novamente. E a Ellen me foi apresentada pelo Léo e tive o prazer de ler o Viva por Mim e achei uma delícia. Os dois estão de parabéns. Olha, vamos começar pela Ellen, então, né? Que é a primeira vez que ela está aqui. Ellen, com apenas 18 anos, você já tem o seu segundo... O segundo já está pronto, né? Sim. Mas você vai lançar mais pra frente, é isso? O segundo, para não colidir com o primeiro, eu preferi deixar pro ano que vem. Tá. Já para dar um intervalo de tempo bom entre os dois. Então, quer dizer que o lançamento amanhã... Amanhã é uma sessão de autógrafos de Viva por Mim, do primeiro livro. Certo. Conta pra gente, você tem 18 anos, já é o seu segundo livro, conta pra gente com quantos anos você começou a escrever, como é que foram as suas primeiras leituras, como é que você entrou aí para esse mundo da imaginação, da fantasia? Então, eu escrevo desde os 12 anos e leio também desde a cidade. A escrita sempre me chamou a atenção, a escrita sempre esteve comigo. Depois de um tempo é que eu percebi isso, porque quando eu tinha 10 anos, eu escrevia diários. Então, eu gostava muito de escrever diários e de contar o que estava acontecendo no meu dia, de contar muito que os meus irmãos me incomodavam, basicamente o que eu tenho no diário, tenho até hoje. E aí, com 12 anos, quando eu comecei a ler, eu digo que é muito mágico, porque me chamou, a literatura me chamou. A escrita me chamou, e aí eu comecei a escrever esporadicamente, uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí eu criava universos, criava personagens, e aquilo foi cada vez me chamando mais atenção, até que com 14 anos eu comecei a escrever uma história só, porque eu tinha várias paralelas, e aí eu terminei com 15. Meu Deus do céu. E esse livro foi escrito quando você tinha 15? Esse livro eu terminei com 15 anos, mas não é o primeiro que eu escrevi. O primeiro que eu escrevi é Procurando as Estrelas, que é o segundo que eu vou publicar. Deixa eu te perguntar, e quais são os escritores que te influenciaram? Assim, e como é que você... Quem te abriu as portas para o mundo da leitura? Então, é uma história também bem interessante. Eu não lia, eu era o tipo de criança que estava no colégio e aí as professoras diziam para pegar um livro na biblioteca. O que eu fazia? Eu ia lá e pegava um livro de princesas e aí eu que tinha menos palavras possíveis para não precisar ler. Era o mais interessante para mim. Eu gostava era das imagens, as palavras não me interessavam. Sim. Só porque no 6º ano, se eu não me engano, eu tinha 11 anos, teve uma livraria, foi na escola, e aí fizeram uma feirinha. E eu fiquei encomendando a minha mãe uma semana para me dar dinheiro para comprar livro. Olha. E olha que eu nunca tinha lido nada, então... E até que a minha mãe finalmente me deu dinheiro, eu comprei um livro que eu lembro até hoje que a capa era um menino com uma privada na cabeça. Não sei porquê, achei muito interessante. Não é um menino maluquinho? Não, Não? não é. Achei muito interessante, provavelmente por causa do preço também. E aí, passou-se, eu acho que uns 6 meses também. Aí, quando eu terminei de ler esse livro,
do nada eu assim, vou ler, porque eu tinha comprado e eu não imaginava que eu iria ler, de fato, entendeu? Eu só queria comprar. Aham. Que E aí interessante. eu li e isso, E se encantou pela a partir dali eu me história. encantei por tudo. Eu assim, como é que alguém consegue fazer isso? Nesse livro eu ri, eu fiquei frustrada, eu me emocionei e eu pensei assim, ó, como é que alguém consegue fazer isso? E aí, a partir dali foi um vício, quase que um vício. Interessante. Toda a vida eu queria um livro, mas eu morava em Laguna, então ali na Ponta da Barra. Sei. E ali eu tinha um acesso ruim com livros, porque no colégio não tinham muitos. Então eu tinha uma pessoa que é muito importante para mim também, porque ela me ajudou muito nesse aspecto. Ela precisava ir toda semana a Tubarão. Então trazia toda semana um livro para mim do sebo. É mesmo? Do sebo. Então eu sou até hoje Que muito grata pessoa por isso. maravilhosa. É meu padrinho. Que amor, ó, padrinha para essas Padrinho, coisas, né? E tu, Léo? Bom, o Léo já tá nessa aventura aí da escrita por um bom tempo. Quantos livros, Léo? 8 até agora. 8 livros 8 já? livros escritos. E- O 8º é com uma parceria. 7 fui só eu e o 8º foi com uma parceria, uma coautora. E diferentes gêneros, né? Sim, 3 gêneros diferentes. Poesia, fantasia e conto, livros assim de conscientização ao tráfico humano. Já que a gente falou da Ellen, relembra a gente aqui como é que foi a sua introdução no mundo da leitura, em primeiro lugar. Olha, quando era adolescente, Turma da Mônica, Maurício de Eu Souza. também. Tanto que foi incrível quando eu lancei esse livro aqui na Bienal, lá de São Paulo, em 2018, que eu vi o Maurício de Souza de muito perto. Nossa. E assim, o que me chocou muito, ele é baixinho e com a cabeça grande. E ele é retratado assim nos gibis, né? Sim, é verdade. Mas é incrível como ele é realmente o que é nos gibis, né? E foi incrível, assim, ver ele desenhando os personagens, assim, respondendo pergunta de criança. Que vontade de ser criança para ir para perto dele, né? Sim. Uma coleção imensa de gibi da Turma da Mônica. Um belo dia, Harry Potter foi lançado, o primeiro filme, o bruxinho mais famoso do mundo. Eu vi a propaganda, que bruxinho mais famoso é esse que eu não conheço? Um dia caiu um livro dele na minha mão, comecei a ler. Eu estava na praia e eu sempre curti muito a praia, mar, eu ficava o dia inteiro na praia. A única coisa que me tirou do mar foi o livro. Aí fui, devorei, e depois Percy Jackson, Dan Brown, e fui vindo. Eu já tinha um contato com os clássicos da literatura, só que eu nunca tinha me apegado através da fantasia e dessas histórias de detetive, essas histórias assim, não ficção, muitas vezes ficção, não ficção, me pegou. E eu já tinha começado a escrever poesias em 2005, Sim. com 19 anos. Então, primeiro eu fui para a poesia, para depois ir para as histórias. Aí fui escrevo poesia até hoje, daí fui escrevendo histórias, contos e por aí vai. E aí conta pra gente então da pré-venda do primeiro livro. Como é que é a experiência? A gente veio até conversando, como é que é a experiência de relançar? Essa na verdade é a terceira edição, né? Então você está lançando pela terceira vez. E cada vez que a gente lança um livro, o mesmo livro, vai a primeira edição, segunda edição, terceira edição, por aí vai, a gente revisa e revê a escrita e tal. Como é que está sendo essa experiência para você? Esse livro que eu estou segurando aqui é a segunda edição, né? É a segunda edição dele. A primeira foi lançada em 2018 na Bienal por uma editora e eu estava bem cru, minha escrita estava muito crua. A primeira versão tinha mais de 600 páginas. Essa versão aqui tem 468. Já deu uma diminuída ali. 468. E a terceira versão vai ter menos ainda. Como a gente estava falando, a gente vai evoluindo a escrita. No meu processo, o primeiro processo de publicação, eu não revisei, deixei tudo com a editora, o que foi um erro. É cru, né? No segundo, esse lançamento aqui, eu fiz de forma independente. Então, eu revisei tudo do zero e fiquei em cima dos revisores que fizeram. Né? Aí, no terceiro agora, foi feita a revisão da editora e eu estou fazendo a revisão em cima. Estou fazendo 2 revisões, no caso dele. E é tão importante. Né? É assim, eu não suporto fazer revisão. É o pior processo da publicação. Mas é porque a gente vai ficando cansado de ver o texto uma vez. E assim, enquanto a gente não para publicar, a gente está revisando, né? Gente, a gente vai ter que fazer uma breve pausa, mas a gente volta para falar um pouquinho mais desse processo da escrita que é bem importante, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber dois jovens escritores tubaronenses, Leonardo Bonomini e Ellen Borges. Leonardo está lançando a terceira edição do primeiro livro da série As Crônicas de Luz e Trevas. E Ellen, apesar de ter apenas 18 anos, já está lançando seu segundo livro, Procurando as Estrelas. Recapitulando então, Ellen, na verdade, o Procurando as Estrelas vai ser lançado em março. Isso. E vai ser, na verdade, uma sessão de autógrafos do Viva por Mim. Isso. Que é amanhã. Na livraria La Fontaine, do La shopping. Fontaine do Shopping. Que horas? Às 7 horas da noite. Opa, então vamos aproveitar e já fazer um convite aqui para a galera? Então, eu gostaria de convidá-los para a sessão de autógrafos de Viva por Mim, que será na La Fontaine, no shopping, na livraria ali no Farol Shopping, às 7 horas da noite. Muito bem, muito Estaremos bom. lá. Estaremos lá. Ô, Léo, a gente estava aqui no intervalo conversando um pouquinho sobre essa questão da revisão, né? Que é uma parte desse processo que vamos combinar que assim, não é a mais agradável, porque você já escreveu o livro, você já revisou uma vez, mas não basta. Geralmente eu faço assim, eu escrevo, escrevo, reviso, e aquela coisa vai por partes, depois você revisa, manda para o revisor, que eu acho que esse olhar de fora é importantíssimo, porque daqui a pouco você já não está mais enxergando muito bem também para ver os erros gramaticais que sempre acontecem, né? Então, além de você estar refazendo o texto, você já começa a embaralhar, né? E voltando, você revisa novamente, para depois, acho que ter mais uma última revisão, acho que no mínimo umas 4 vezes, né? E vamos dizer assim, que no final, assim, pelo amor de Deus, vamos publicar este livro para as outras pessoas poderem ler, porque eu não aguento mais ler o meu próprio livro. Né? Como é que é para vocês, Léo? Uma coisa que eu posso dizer, o que me aprimorou no processo de revisão, não foi só revisar o meu livro, eu fui contratado para revisar livros de outros. Olha. E eu, basicamente, reescrevi o livro de um amigo meu. Eu lendo assim, meu Deus, eu colocava uma parte, eu colocava para cima, outra para parte, outra cortava, então isso me aprimorou ainda mais. Né? Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu não canso de ler meu livro. O que me cansa realmente é a parte de ter que ler revisando. Exatamente. Mas... Não é a história em si, mas é você ter que prestar atenção na questão gramatical, para ver se está bem escrito, se está tudo certo, enfim, né? Mas me emociona, ainda me emociona. Eu sei o livro de cor, os dois, né, que tem a história, mas ainda me emociona. E sobre a questão que eu estava até falando contigo antes, a gente amadurece a escrita. Bom, mas sem dúvida. A gente percebe assim, cara, como é que eu escrevi isso aqui? Meu Deus, que coisa mais tosca. Mas a gente melhora. Aí melhora a gramática e melhora a concordância, a fluidez da história. Sem dúvida. Né? Exatamente. Então, todos esses processos de revisão, apesar de ser ruim tu republicar o livro várias vezes, em um curto período de tempo, mas isso te amadurece, isso te ajuda muito no processo. O segundo livro vai ser a segunda edição. Fica a dica, né, Léo, que eu acho que é muito importante. Acho que tem muita... Às vezes, as galerinha que está começando agora e quer porque quer publicar, e às vezes publica e o livro tem erros e tal, e não é legal, né? A gente vai ler assim, ai, não, né? Será que vai fazer, faz certinho. E uma coisa interessante é que até os profissionais do ramo dizem, pode passar, deixa tudo bem, não vai dar nada, né? Porque erros tem mesmo, mas não. Cara, é o teu filho, tu quer que ele seja o mais perfeito possível. E não é nem pelos outros, é por ti mesmo. É verdade, concordo. A Ellen também acha... Justamente. Esse processo da revisão, de a gente achar que... Isso a gente aprende com o tempo. Mas, para mim, também é extremamente importante. Eu também trato como um filho. Claro que, às vezes, como uma mãe normal, eu imagino, porque eu não sou ainda, né? A gente fica de saco cheio. Mas... Faz parte. Faz parte. Mas eu também amo esse processo da revisão. Amo e odeio. Eu amo porque, como o Leonardo disse, a gente evolui. Não tem como evoluir se não ficar toda hora ali olhando isso eu posso melhorar, isso tá bom. Então, isso é muito importante. Agora, depois de um tempo, eu não aguento mais olhar para isso. E essa questão da revisão também, quando você está no processo ainda de escrita, não falo nem de revisão gramatical, mas de escrita, o legal é você fazer, ler, revisar
deixar dormir um pouquinho, né? Aí pegar um dia depois para ver. Eu tô sempre indo e voltando, indo e voltando. Isso é muito importante. Né? Eu também faço isso e no processo de escrita em si, né? Mas eu não vou e volto só para essa questão. É porque eu também preciso retomar a história. Então, para mim, porque eu não. Para poder ter os ganchos, né? Para não ficar solta, para né? costurar, como eu chamo. Para costurar, exatamente. Isso mesmo. Eu não. Eu gosto de costurar, mas eu não sou o tipo de escritor, porque tem vários tipos, né? Que faz ali um roteirinho da história. Eu gosto de ir descobrindo junto. Gosto. Então, essa parte de voltar para mim para costurar é muito importante. Porque aí eu leio, legal, e continuo do zero. E aí, o costurar, essa coisa de juntar, para mim já é quase que natural. Eu sei o que vai acontecer, tudo isso. Então, para mim é muito importante eu ler sempre, porque eu não vou ter um roteiro do que eu vou fazer. Eu vou descobrindo junto. Você vai descobrindo junto, é como uma novela. É, eu amo. Né? Eu Cada amo capítulo você vai sendo escrito. E eu fico chocada, porque eu fico brava também. Porque... Por que aconteceu isso com esse porque personagem? Assim, eu queria que acontecesse isso, mas aí aconteceu aquilo. Que engraçado, né? Eu entendo. Eles tomam vida, de fato, né? Tomam vida e às vezes escapa de você querer ou não. A Lígia Fagundes Telles fala isso sobre uma personagem dela, das meninas. Ai, agora eu não me lembro qual personagem, que ela morre. Mas como é que você matou essa personagem? Assim, não fui eu que matei. Foi ela que morreu. Justamente. Eles vão dizer, por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu Claro vou usar isso quando eu for questionado. Não, morreu, paciência, fazer o quê? O personagem As pessoas morreu, morrem. O que você pode fazer, não é? Eu gosto de dizer que não sou eu que vou atrás deles, são eles que vêm atrás de mim para contar a história deles. Então não sou eu que vou decidir a história deles já está pronta. Eu só vou descobrir com eles. Você é o meio para que essa história saia da cabeça e chegue até o papel, Justamente. né? Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho mais sobre esse processo criativo de vocês, porque eu acho que cada um tem o seu. E eu quero que o Léo nos fale aí para como é que a gente faz para adquirir a pré-venda das crônicas de Luz e Trevas, ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber dois jovens escritores tubaronenses, Leonardo Bonomini e Ellen Borges. Léo está lançando a terceira edição do primeiro livro da série As Crônicas de Luz e Trevas e Ellen, apesar de ter apenas 18 anos, já está lançando seu segundo livro, Procurando as Estrelas. Gente, voltando aqui, o papo tá bom, a gente não vê nem passar, né? Meu Deus, já terminou o segundo bloco de novo. Léo, diz pra gente como é que a gente faz para adquirir essa terceira edição na pré-venda. Então, a pré-venda vai acontecer, começa agora dia 7 de novembro e vai até dia 7 de dezembro, meu aniversário. Você quer me dar um presente de aniversário? Adquira o livro na pré-venda. E como é que faz? A pessoa vai acessar que site? Onde é que ele vai achar essa... Você pode acessar o site do Grupo Editorial Lar dos Livros ou através do Instagram deles, Grupo Editorial Lar dos Livros Oficial, ou pode me chamar no meu Instagram, Léo Bonomini, também, que eu te dou os passos para você adquirir. É bem tranquilo, né? Muito. Ô, Léo, a gente terminou o bloco anterior e a Ellen estava falando desse processo dela de escrita, né? Como é que é o processo criativo. E para você, como é que é? Como é que surge a história, a ideia? Eu vou ser honesto, foi um parto de 8 a 10 anos. Uma gestação, assim. Do primeiro? Do primeiro. Eu escrevia poesias esporádicas. Tá. Beleza. Daí, tentei escrever a história. Uma história, isso aqui parecia legal, eu escrevi. Ficou horrível, ficou horroroso. Esqueci. Lá, deixei. Mais alguns anos lá na gaveta, pasta, lá no computador lá. Um dia, eu percebi, cara, o que está faltando para essa história é o motivo de tudo, é o grande plot twist, a grande motivação da história, aquilo que dá, né, gás para a história. E eu não tinha isso. Eu peguei uma ideia de um anime que eu assistia, Dragon Ball, é a versão antiga, e uma referência pequena, que passa despercebida por todo mundo, mas eu sou bem detalhista, então eu peguei, cara, isso aqui vai dar o gás que eu preciso para escrever todo o contexto da história. Aí em 2017, tinha feito uma cirurgia, estava em casa, peguei, comecei a escrever, em 1 mês e meio saiu o primeiro. Em mais 8 meses saiu o segundo, que encerrou a história.
São 2 livros, né? São 600 páginas. Meu Deus, São gente. 2 livros, né, e mais um conto extra, um conto prelúdio. O que é um prelúdio? É quando eu conto uma história que se passa antes da história regular, no caso. Né? Então, Sim. são 3 livros dessa série. Aí aquela história. Eu peguei poesias que eu tinha escrito lá atrás, separei em 3 temas e fiz mais 3 livros de poesia. Né? Então, as poesias vieram antes, mas ficaram a lá fantasia foi publicada primeiro. Ô, Léo, fala pra gente mais ou menos como é que é o enredo do seu livro, para que as pessoas conheçam um pouquinho. Tem 3 fundamentos no meu livro. Minha vida pessoal, ou seja, se passa em Tubarão. O personagem principal sou eu, é o Leonardo, sou eu mesmo, eu me coloquei na história. Ah, mas por que tu se colocou? É arrogância, não sei o quê. Quem está contando a história? Sou eu. Então, eu estou contando a minha história. Né? Sim. Tanto que todos os personagens são baseados em pessoas que eu conheço. Né? Os lugares, a maior parte dos lugares que se passam no livro, eu também conheço. Lugares que eu morei, lugares que eu passei, lugares de onde pessoas que eu conheço moram, que me descreveram esses lugares. Né? Esse é o primeiro fundamento, minha vida pessoal. Segundo fundamento, fantasia, poderes, espadas, escudos, lutas e todo esse contexto de poder. Né? E o terceiro fundamento é a minha fé em Cristo. É um livro teológico? Não. É um livro doutrinário? Não. Ele segue a Bíblia no âmbito exato? Não. É como Crônica de Nárnia. Sim. Crônica de Nárnia, o C.S. Lewis, ele tem toda a liberdade criativa, né? Jesus é a Aslan, aquela coisa, e eu também trago isso. Né? Então, tem esses 3 fundamentos a minha história. Se você quiser me conhecer, leia meu livro, você vai me conhecer muito bem. Porque eu descrevi, é aquela coisa, né? Eu não me coloquei como aquele que, nossa, é o virtuoso tal e tal e tal. Não, eu coloquei inclusive meus defeitos. Meus piores defeitos estão no Léo também. Então, quer dizer, quem quiser conhecer o Léo, leia o livro. Vai me Mas conhecer. tu sabes que eu sou cronista, né? E a crônica, ela é escrita em primeira pessoa. Você coloca lá, se coloca, vamos dizer que você dá a sua cara a tapa, porque você se expõe, né? Você não tem como falar do universo porque você está inserido no teu cotidiano, é o que te chama atenção no dia a dia, no cotidiano, né? Eu acho que escrever é se expor. Não tem como, Você né? não existe como você escrever qualquer coisa sem se expor. Porque você está trazendo os seus ideais, os seus valores. Sem dúvida nenhuma, mas Ellen, é diferente quando você assume, coloca lá o seu nome, eu, Renata, com penso certeza. assim e tal, ou quando você coloca isso na boca, vamos dizer, de um personagem, né? Porque nos personagens do livro você tem aquele que é mais certinho, tem aquele outro que é meio gosta de enganar. Você tem vários tipos. As personalidades. E eles não são exatamente você, mas vieram de você. A crônica não, a crônica é você. Ela é em primeira pessoa mesmo. Uma coisa interessante, tem uma surpresa no final do segundo livro, já vou deixar, sobre quem está narrando a história. Ou seja, não é o Léo que está narrando a história. Pois é, o narrador é aquele onisciente que tudo vê. É e não Porque é. tem vários tipos de narradores. É e não é. Então tem uma surpresa que tu só vai descobrir mesmo na última linha do segundo livro. Ai, Jesus. E quando eu escrevi, eu fiquei... Bah! Sério que eu escrevi isso? Olha, que interessante. E outra coisa interessante é que eu meio que profetizei no livro que eu encontraria uma esposa. Eu escrevi ele em 2017 e já me coloquei com alguém, né? E agora encontrei em 2023. Viu? E hoje a gente completa 8 meses que a gente começou a conversar. Tainara, amor, te amo. Saudade. É uma paixão, né? Ô, Eli, para você, me conta um pouquinho do seu livro, dessa história do Viva por Mim, que eu tive o prazer de ler. Gostei muito, muito mesmo. Como é que surgiu a ideia? Como é que surgiram os personagens? Quem são as suas referências? Porque eu acho que tem que vir de alguma referência, né? Então, eu estava em uma fase que eu lia muito. Eu fazia isso todo dia. E aí eu lia de tudo. Lia Dan Brown, lia J.K. Rowling de Harry Potter, lia Percy Jackson, lia... que eu amo muito, que é Charlotte Brontë, Emily Brontë. Eu amo as irmãs Brontë. As irmãs Brontë. Lia Jane Austen, mas também lia contemporâneos, lia Paula Pimenta. Eu ia te perguntar, alguma brasileira? Paula Pimenta, Karina Ricci. São todos romances. Eu também, querendo ou não, peguei algo delas. Peguei Babi Assete, também gosto dela. E aí, eu não sei exatamente te dizer como surgiu a história em si.
mas eu sei te dizer onde. Que eu estava lavando a louça. Olha só! Eu fazia isso o dia todo dia, lavar a louça, normal. E aí um dia desses, porque eu gostava de lavar a louça devagar. Toda hora eu estava em algum lugar, não estava ali. Sim, ali só estava o corpo lavando, né? A cabeça já Isso. estava viajando. Viajando. E aí o computador estava do outro lado da mesa, eu estava lavando a louça e assim, parei e fui escrever. E aí a primeira personagem que surgiu ainda não foi a principal, a Savannah. Foi uma secundária, que é muito importante para a história, mas ainda assim é uma secundária, que foi a Petúnia, que é bem importante ali para a história. Vocês têm que ler. Conta um pouquinho pra gente desse enredo, sem dar spoiler, é claro, mas para as pessoas, o que elas vão esperar desse livro? Então, é um romance, jovem adulto, traz a história, é escrito em primeira pessoa, a partir da perspectiva de dois protagonistas, que é a Savannah e o Christian. A Savannah, ela vai ser babá do Christian, porque ela está em um momento, ela tem 18 anos, está em um momento delicado da vida, ela cuida da irmã dela de 5 anos, e aí ela vai atrás de uma vaga de emprego e encontra essa entrevista. Porém, ela não sabia que era para ser babá de um adolescente, da idade dela. E aí, quando ela começa a trabalhar com o Christian, ela vai descobrindo por que ela precisa estar ali. Que ele tem as questões dele para resolver e, ao mesmo tempo, ela também tem questões do passado que ela precisa resolver, ela precisa levar à tona. E no começo os dois se odeiam. No começo os dois têm essa rixa, essa questão, mas depois eles vão começando a perceber que eles têm muito em comum, que eles são muito parecidos. E eles começam a ficar muito amigos, a ter uma parceria, até que alguma coisa acontece. E Deixa, aí acho que está de bom tamanho. Vão ter que lidar tá com isso. De bom tamanho. Acho que deu para abrir aí uma curiosidade do pessoal. E aí tem o segundo. Aí o segundo é que a gente vai deixar só aqui uma vontadezinha assim também, mas que ele vai ser lançado só em março, Só né? em março. Como é que é o título mesmo? É Procurando as Estrelas. E aí, só diz pra gente, é um romance, como é que é? Então, é um romance distópico. Distópico. Ele se passa em uma espécie de jogo. Que loucura, né? Mas eu não posso contar nada sobre ele, porque tudo Qualquer naquele livro é coisa que você spoiler. Se você lê o livro, você começa achando uma coisa, aí passa umas 2 páginas, você acha outra, passa mais 5, você acha outra e termina achando outra completamente diferente. Então, já é estou realmente bem... ansiosa para ler. Ô, Léo, esse então vai ser a pré-venda do primeiro livro, né? E você já tá... Quais são os projetos dali para frente? Porque acredito que ele vai ter o segundo também, né? Meu projeto com a editora, que é inclusive a mesma da É a Ellen, mesma, né? Qual é a editora, meninas? Editora Lar Lar dos dos Livros. Lar dos Livros. Perdão. Aí eu tava... Lar dos Livros, tá? Agora Isso. ficou claro para mim, desculpa. Então tem um projeto de lançar o segundo, né? Porque eu quero entregar a melhor versão da minha história completa. Perfeito. E o segundo livro vai conter a história, né, que encerra, e também o conto prelúdio, no caso. Ou seja, Sim. dos 2 livros vão ter a história completa, mais o conto extra. Se a editora quiser publicar mais livros, mais os meus livros mais para frente, tudo bem. Mas outra coisa também que eu quero é lançar o meu conto sobre tráfico humano junto com o meu livro de conscientização, junto. Os 2 juntos, fazer um livro só e lançar físico. Perfeito. Porque é um tema super importante que agora foi jogado uma luz agora com o filme Som da Liberdade, né? Mas ainda precisa ser muito mais amplamente divulgado. Divulgado, debatido, né? Eu falo sobre isso desde 2010. Teve pessoas que vieram para mim, que viram o filme Som da Liberdade. Você foi o primeiro que eu ouvi falando sobre isso. Então eu quero jogar mais luz nisso, porque é importante. Então seria esses os projetos. Não sei se eu vou conseguir ampliar ainda a história, porque tem muito material para ampliar, tem muito personagem que eu posso dar uma centralidade, que apareceram pouco, no caso, né? Então, seria isso. Mas, por enquanto, seria o universo das crônicas, expandir o que eu puder, transformar em um jogo, tem propostas para isso. Interessante. Então, escrevendo um roteiro, teatro, cinema, uma coisa assim, né? Esse seria um ponto. O segundo ponto é investir mais nos livros sobre tráfico humano. Legal, então muitas coisas para 2024, vocês dois, hein? Tem uma trilha sonora aí também, né? Muito legal. Tem. O meu também Tem também, Léo? Então. Eu não me lembrava mais. O teu também tem uma trilha sonora. Muito legal. Gente, nós temos que ir. Meus queridos, parabéns, em primeiro lugar. Muito sucesso.
2024 estaremos aqui novamente e sucesso amanhã no lançamento do seu obrigada. livro, na sessão de autógrafos, tá bom? Ó, sabe que Bate-Papo Literário está de portas abertas aqui para vocês, tá bom? Obrigada, beijão para vocês. E eu conversei hoje com o escritor Leonardo Bonomini e Ellen Borges. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!